Você já ouviu falar de uma criança que nunca disse uma única palavra, até o dia em que o amor falou mais alto? Em uma mansão, onde o silêncio parecia reinar mais do que qualquer som, vivia o filho de um milionário, um garoto frágil, de olhar distante, que jamais pronunciou uma sílaba sequer. Médicos, terapeutas e especialistas tentaram de tudo, mas nada parecia tocar o coração daquele menino. Até que, em meio à solidão dos corredores frios, uma mulher simples cruzou o portão. Uma babá contratada apenas para cuidar. Ninguém imaginava que ela seria a chave para um milagre. O pai, acostumado a comprar soluções, não acreditava em gestos pequenos nem em sentimentos sinceros. Mas o destino, às vezes, escolhe caminhos inesperados para revelar o valor do que o dinheiro jamais pode comprar. E foi ali, entre o olhar inocente do menino e a doçura silenciosa daquela mulher, que algo começou a mudar, de forma tão sutil e profunda que ninguém percebeu o quanto o impossível estava prestes a acontecer. Uma história sobre fé, amor, perdão e a força invisível que transforma vidas, e que estava prestes a falar pela primeira vez. Antes de continuar, eu quero te pedir algo especial. Se essa história já tocou o seu coração, se você acredita que o amor tem o poder de curar até o silêncio mais profundo, deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda o canal a levar mais histórias como essa para outras pessoas que, assim como você, sentem cada palavra, cada emoção, cada recomeço. E se em algum momento da sua vida você também foi surpreendido por um gesto simples que mudou tudo, comenta aqui embaixo. Eu acredito no poder do amor. Quero ler cada mensagem, porque esse espaço é mais do que um canal. É um lugar para quem sente, para quem vive com o coração. E, claro, se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho, porque aqui toda semana você encontra histórias reais, emocionantes, cheias de fé, compaixão e destino. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai fazer você olhar para o amor e para a vida de um jeito completamente diferente. A casa era enorme, silenciosa, e parecia que até as paredes guardavam segredos. Lá dentro, o tempo passava devagar, e o som mais alto era o tic-tac do relógio antigo na sala principal. O menino, de apenas 7 anos, vivia cercado por tudo o que o dinheiro podia comprar. Brinquedos caros, roupas de grife, médicos renomados, mas nenhum deles conseguia preencher o vazio que morava dentro dele. O pai, um homem de negócios sempre apressado, acreditava que estava oferecendo o melhor, mas o que o garoto mais precisava não podia ser comprado. Ele nunca havia dito uma palavra, nem sequer um som. Apenas observava o mundo com olhos profundos, como se entendesse mais do que conseguia expressar. Os empregados o tratavam com cuidado, mas também com distância. Talvez por medo, talvez por pena. Foi então que, num dia qualquer, o destino entrou pela porta em forma de uma mulher simples, com um olhar doce e mãos marcadas de tanto trabalhar. Ela não sabia ainda, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Porque às vezes basta uma presença verdadeira para que o silêncio comece a falar. O primeiro encontro entre a babá e o garoto foi de puro silêncio. Ela se aproximou devagar, sem fazer perguntas, sem tentar forçar nada. Apenas se sentou ao lado dele, respeitando aquele espaço que ninguém jamais havia compreendido. O menino não desviou o olhar. Parecia curioso, mas ainda desconfiado. Enquanto os outros adultos falavam com ele como se fosse um problema a ser resolvido, ela o tratou como um coração a ser ouvido. Passaram-se dias assim, com gestos simples. Ela preparava o lanche, deixava pequenos desenhos sobre a mesa, colocava uma música suave no rádio e, aos poucos, o ambiente foi mudando. O garoto começou a acompanhá-la com o olhar, seguia seus passos pelo reflexo das janelas e, de vez em quando, esboçava um sorriso quase imperceptível.
Era o início de algo que ninguém mais conseguia enxergar. Um laço invisível, nascendo entre duas almas marcadas pela solidão. O pai observava à distância, descrente, mas intrigado. Afinal, o que aquela mulher simples estava fazendo que ninguém antes havia conseguido? Certa manhã, enquanto o sol atravessava as cortinas da grande sala, a babá o encontrou desenhando no chão, rodeado por lápis coloridos. Era a primeira vez que ele se deixava ver fazendo algo por vontade própria. Ela se aproximou lentamente e, sem dizer nada, sentou-se ao lado dele. No papel, um traço simples chamava a atenção. Uma mulher de vestido claro segurando as mãos de uma criança. A babá sentiu um arrepio, como se aquele desenho dissesse tudo o que o menino nunca conseguiu falar. Ela apontou para o desenho e, num tom suave, apenas perguntou: "É a mamãe?" O garoto levantou os olhos firmes, cheios de algo que parecia dor e saudade. Não respondeu, mas uma lágrima escorreu silenciosa por sua bochecha. A babá, então, pegou o lápis e desenhou um coração entre as duas figuras. Ele olhou, hesitou e depois, com delicadeza, desenhou outro, menor, dentro do dela. Aquele simples gesto foi como uma conversa entre almas e o começo de uma cura que nem a ciência conseguiria explicar. Era uma tarde nublada, daquelas em que o vento parece carregar lembranças. O pai havia saído para mais uma reunião e a casa, como sempre, estava silenciosa. A babá preparava um lanche simples enquanto o menino, sentado no tapete, observava a chuva cair pela janela. De repente, ela começou a cantar novamente, a mesma canção antiga, mas dessa vez com um tom mais suave, quase como uma prece. O garoto virou o rosto devagar. Seus olhos marejados se fixaram nela. A música parecia tocar algo profundo, algo que ele guardava há muito tempo. Então, inesperadamente, ele deixou cair o brinquedo que segurava e se aproximou. Parou diante dela, com a respiração acelerada, e murmurou um som, pequeno, rouco, quase inaudível, mas humano. A babá congelou, o coração disparado, e as lágrimas brotaram antes que pudesse entender. O menino tentava repetir a melodia, e cada tentativa era como um grito silencioso de libertação. Pela primeira vez, o silêncio daquela casa foi quebrado não por palavras, mas por emoção pura, por um som que carregava amor, memória e redenção. O momento foi tão intenso que até o tempo pareceu parar. A babá, tomada por emoção, ajoelhou-se diante dele, segurando suas mãos pequenas e trêmulas. Ela o olhou nos olhos e viu ali algo que jamais esqueceria. Não era apenas um menino tentando falar, era uma alma reencontrando o próprio som. Ele tentou novamente, dessa vez com mais força, até que uma palavra escapou. Mamãe. O som era fraco, mas puro, como se viesse de um lugar que o medo não conseguia mais alcançar. A babá chorou sem conter as lágrimas e o abraçou com ternura. Foi nesse instante que o pai entrou, sem entender o que via. O filho nos braços daquela mulher simples e um milagre acontecendo diante dos seus olhos. O homem, acostumado ao controle, à lógica e à razão, ficou imóvel. Era impossível negar o que estava vendo. Aquele silêncio que durante anos o atormentou havia sido quebrado não por médicos nem por dinheiro, mas por amor. E no meio daquele encontro improvável, algo também começou a mudar dentro dele. O pai ficou parado, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Por um instante, todo o peso dos anos de ausência e culpa veio à tona. Ele se aproximou devagar, ainda sem acreditar no que via. O filho, que antes nem o olhava, agora o encarava com doçura, ainda abraçado a babá. O homem tentou falar, mas a voz falhou. Foi então que ela, ainda com lágrimas no rosto, olhou para ele e disse baixinho: "Ele só precisava de amor, Senhor. Só isso."
Aquela frase o atingiu como um soco na alma, e como se o destino quisesse revelar mais, o pai notou algo diferente. Um pequeno colar pendurado no pescoço da babá, com o mesmo pingente que sua falecida esposa usava. Confuso, ele perguntou onde ela o havia conseguido. A mulher hesitou, respirou fundo e respondeu: "Sua esposa me deu antes de partir." O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de memórias e verdades não ditas. O homem entendeu ali que nada daquilo era acaso. O amor tinha encontrado um caminho para voltar, de um jeito que ele jamais imaginaria. Com a voz trêmula, a babá contou o que nunca teve coragem de dizer. Anos antes, ela havia trabalhado como voluntária em um abrigo, cuidando de pessoas doentes e esquecidas. Foi lá que conheceu uma mulher doce, com um olhar triste, que falava todos os dias do filho que deixara para trás. Ela me contou que o menino tinha um coração puro, mas que o medo do mundo o calava por dentro, disse a babá, segurando o pingente com força. O pai, com os olhos marejados, percebeu que ela falava da mulher que amava, da mãe de seu filho. A canção que a babá cantava era a mesma que sua esposa repetia no hospital antes de partir. Naquele momento, tudo fez sentido. O destino havia cruzado os caminhos da babá e do menino por um motivo muito maior do que um emprego. A vida, em sua sabedoria silenciosa, havia enviado aquela mulher para devolver ao garoto o que ele havia perdido, o som do amor que nunca morre e o abraço que o tempo não conseguiu apagar. O pai, antes tão frio e distante, se aproximou do filho com os olhos marejados. Ele ajoelhou-se, estendendo as mãos como quem pede perdão sem precisar dizer uma palavra. O garoto hesitou por um instante, mas logo deu um passo à frente e o abraçou. Foi um gesto simples, mas que rasgou anos de silêncio, culpa e solidão. A babá observava em silêncio, com o coração apertado e um sorriso contido. Aquele era o momento que ela sempre acreditou que viria. O reencontro entre um pai e um filho, unidos por algo que o dinheiro nunca poderia comprar. O homem, emocionado, prometeu ali que nunca mais deixaria o silêncio vencer o amor. A partir daquele dia, a casa mudou. Onde antes só havia ecos e frieza, agora se ouvia risadas, passos apressados e vozes que pareciam querer recuperar o tempo perdido. O menino falava pouco, mas o suficiente para encher o lar de vida. E cada palavra dele soava como um milagre, lembrando que o amor verdadeiro é a única linguagem que o coração jamais esquece. Com o passar dos dias, a vida naquela casa nunca mais foi a mesma. O pai, transformado pela força do amor, aprendeu que estar presente vale mais do que qualquer fortuna. Ele deixou de lado as reuniões, os compromissos e os números, e passou a dedicar o tempo ao que realmente importava. A babá continuou ali, não mais como funcionária, mas como parte da família. Era ela quem lembrava, com pequenos gestos, que o amor é feito de detalhes, um olhar, uma canção, um abraço. O menino, agora falante e cheio de energia, parecia outro. Suas palavras eram curtas, mas cheias de sentimento, e cada vez que chamava o pai, o homem sentia o coração se encher de gratidão. Às vezes, durante o pôr do sol, os três se sentavam na varanda e o garoto pedia para ouvir aquela música, a mesma que o fez falar pela primeira vez. E naquele som suave havia algo sagrado, a lembrança de que o amor nunca morre, apenas espera o momento certo para renascer. Se essa história tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu aquela vontade de respirar fundo e acreditar novamente no poder do amor, então esse é o seu sinal. Deixe o seu like agora mesmo. Ele ajuda o canal a continuar espalhando mensagens que curam, inspiram e fazem o coração lembrar do que realmente importa. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também acredita que o amor é mais forte que o tempo. Então comenta aqui embaixo: eu acredito no poder do amor.
Quero ver essa frase se espalhando nos comentários como um lembrete de que ainda existem corações dispostos a sentir. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem histórias emocionantes, cheias de fé, destino, compaixão e recomeço. Histórias que falam com a alma. Agora não sai daí. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela e eu te garanto, ele vai te emocionar ainda mais. Clica e continua essa jornada comigo, porque o amor ainda tem muito a dizer.